Olá para você que nos acompanha, muito bom dia! Chega pra cá que está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor nessa terça-feira, dia 14 de junho de 2022, com imagens ao vivo de Brasília, que hoje vai ter um dia de sol alternando com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. O volume previsto é de 2 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 15 graus e a máxima de 27 graus. Para você que está chegando aqui na nossa programação, te convido a acompanhar os melhores destaques do agronegócio até às 8h30 da manhã pelo horário de Brasília. No programa de hoje vamos falar sobre um sistema desenvolvido pela Embrapa que permite de forma efetiva controlar o carrapato do boi. Você também segue acompanhando na nossa programação o De Olho na Fazenda, isso mesmo, até sexta-feira vai acontecendo aqui com a oferta a preço fixo de matrizes e touros Nelore, no De Olho na Fazenda Nelore 1000. A realização é da Central Leilões. Ainda hoje às 20 horas, horário de Brasília, você acompanha o primeiro leilão Produção Sim de Baguaçu e Goiabeira. Oferta de bezerras, novilhas, vacas e reprodutores a campo da raça Sind. A realização da Connect Leilões com transmissão do canal do Boi. Tudo isso e muito mais informação você vai ter só agora, hein? No Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília e vou abrindo essa edição do Bom Dia Produtor para você acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Bom, no nosso levantamento de hoje, das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria, tivemos alta em 5 praças e estabilidade nas demais. Em São Paulo, com poucas indústrias abrindo ofertas de compras nessa manhã, típico de segunda-feira, já que elas estão se programando aí para o longo dessa semana, poucos negócios foram reportados. E com isso, os preços se mantiveram estáveis frente à última sexta-feira, em R$ 298,00 por arroba para o boi gordo, para a vaca gorda em R$ 272,00 por arroba e para a novilha gorda em R$ 292,00 por arroba, preço bruto e a prazo. Já os bovinos com destino à exportação são negociados por volta de R$ 310,00 por arroba. O destaque no levantamento de hoje ficou para o norte do Tocantins, onde devido às escalas de abate encurtando, os compradores abriram a semana ofertando R$ 2,00 por arroba a mais para o boi, para a vaca e para a novilha gorda em relação à última sexta-feira. Com isso, a referência para o boi gordo está em R$ 270,00 por arroba, para a vaca gorda em R$ 252,00 por arroba e para a novilha gorda em R$ 257,00 por arroba, preço bruto e a prazo. Bom, por hoje é só, mas aproveitando, queria falar também que o Confina Brasil, nossa pesquisa expedicionária aqui da Scott Consultoria, pega estrada no próximo dia 20 de junho. Não deixe de acompanhar. Para mais informações, acesse confinabrasil.com. Bom, por hoje é só, muito obrigado pela atenção e até a próxima. E agora então você acompanha junto comigo a cotação do boi gordo Corporação da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Preços mínimos, viu pessoal? Começando pela região sudeste, que já tem alta de R$1 no norte de Minas, como você pode observar aqui na tela. Essa alta de R$1 no norte de Minas leva o valor da arroba a R$ 266,00. Um número também registrado de alta é lá na região sul de Minas, com R$ 3,00 no acréscimo. Esse acréscimo eleva o valor da arroba a R$ 268,00, como você aí de casa vê na sua tela. São Paulo, na região de Barretos e Araçatuba, os preços ainda se mantêm a R$ 291,50, não registrando nenhuma alteração para amanhã de hoje. A gente vai seguindo agora para o sul do Brasil, dar aquele nosso passeio diário para mostrar como fica o valor da arroba à vista e livres de fundo rural. Bom, região noroeste do Paraná vem a R$ 290,50, região oeste de Santa Catarina vem a R$ 307,50. Rio Grande do Sul com a região oeste
a R$ 10,65 o preço pago pelo quilo e em Pelotas a R$ 10,55 também o preço pago pelo quilo. Nessa região aqui, sul do Brasil, também não há registro de nenhuma alteração para amanhã dessa terça-feira. Agora a gente segue para a primeira tela do Centro-Oeste, vou te mostrando aí, já destaco Dourados no Mato Grosso do Sul, que tem um aumento aí de R$ 2,50. Dourados, que é o município mais ao sul do estado aqui de Mato Grosso do Sul, que fica cotado então o valor a R$ 279. As praças de Goiânia, né? Goiânia e também a Praça do Sul do Goiás permanecem sem alteração, todas registradas a R$ 266 o valor da arroba. À vista e livres de fundo rural, preço mínimo para uma boiada comum. Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, também não registram alteração, permanecendo ao valor de R$ 276. A gente vai para a segunda tela do Centro-Oeste agora e você vai acompanhando esse panorama diário comigo. Por lá no Mato Grosso tem alta de R$ 2,00 em Cuiabá, arroba vem cotada a R$ 270. Norte e Sudeste do Mato Grosso, sem alteração, R$ 262. Sudoeste Mato Grossense, também sem alteração, vem a R$ 271. Agora a gente vai para o Nordeste do Brasil. Nordeste vem chegando aí também com as principais praças, Alagoas, Bahia, tanto no Oeste quanto no Sul, e o Oeste do Maranhão. Nenhuma praça dessa tela que você aí de casa está acompanhando tem registro de alteração, viu, pessoal? As praças aqui, essas são as principais praças da região Nordeste do Brasil, elas não estão com registro de alteração para amanhã de hoje, mas claro, qualquer alteração nós atualizamos para você de casa aqui no Bom Dia Produtor e ao longo da programação do canal do Boi. Vamos seguindo? Agora é hora do norte do Brasil e é por lá que a gente vai encerrando a nossa viagem, mostrando para você as principais praças da região norte. Marabá e Paragominas, que estavam sempre registrando alteração, hoje permanecem inalteradas. Vem a R$ 264 Marabá, Paragominas vem a R$ 278. Agora o destaque aí de alta de R$1 no sul do Tocantins, que ontem também teve alta, né? O sul do Tocantins vem a R$ 261 e também para o norte do Tocantins, que tem aí esse aumento de R$ 4 registrado no valor da arroba, o que leva o número a R$ 260. Lembrando, hein, pessoal, esse valor é para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. Agora você aí de casa confere junto comigo como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração também da Scott Consultoria. A Embrapa desenvolveu um sistema que permite de forma efetiva controlar o carrapato do boi sem usar carrapaticidas. É o sistema Lonitic. Repórter Kyle Rodrigues explica como essa técnica na série é utilizada. A técnica permite o controle da infestação do carrapato nas pastagens, deixando as larvas solitárias, em inglês lone, por meio do distanciamento entre parasito e hospedeiro. Os testes a campo foram realizados durante 1 ano com animais da raça Cenepol na Embrapa. O sistema Lonitic apresentou queda na infestação do parasita. A separação dos animais no campo é uma forma preventiva, muito simples, que o produtor rural pode adotar como técnica de manejo na propriedade rural. É uma estratégia para diferentes nichos de mercado, principalmente quem tem a ideia de trabalhar com produtos orgânicos, né? Mas também pode servir como alternativa ou uma associação dessa metodologia com outras, né, com controle químico, dependendo do momento, da categoria animal, enfim. O pesquisador lembra que no Lonitic foram feitas avaliações de ganho de peso e medições do estado clínico. Na oportunidade, foram constatados que os mesmos animais não tiveram bicheira, tristeza parasitária, não perderam peso. O resultado foi desenvolvimento normal para a raça. Em situação de crise, é possível associar o sistema com o controle químico. Outra opção seria o manejo e o controle da praga por meio de vacina.
A vacina, ela ainda não é uma realidade no mercado, mas a Embrapa Gado de Corte já tem uma patente que tem uma vacina que foi desenvolvida junto com a empresa Biotic e que está agora em processo de aprovação no Ministério da Agricultura. É uma vacina que funciona atualmente com uma proteção de 69%, que significa que somente com a vacina a gente consegue controlar o carrapato dos animais da raça Brangus, por exemplo, pensando lá na intensidade de carrapato quando a gente olha a régua do carrapato. Você sabia que a febre maculosa também acomete o ser humano? Este é o nosso próximo assunto da nossa série. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Falamos agora de bons negócios. A nossa parceira Cemex tem um convite para fazer para você. A Cemex espera você para mais uma edição da Mega Leite. De 15 a 18 de junho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Parque da Gameleira. Visite a Cemex no estande D19 e conheça todas as novidades e promoções que preparamos para você. Só na Cemex você encontra a melhor genética e os melhores embriões de leite tropical e importado para o seu negócio. Cemex, genética para a vida. É hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. Quem conta tudo pra gente é o Gabriel Borges. E a ação Touro do Dia para você hoje traz um baita de um raçador. Dá uma olhada aí, dá uma olhada nesse touro, meu amigo. Esse é o EPV Espartano 1651 TE, linhagem argentina, linhagem brasileira. É um filho do Três Marias Candeleiro, em vaca Bar X Traveler. Olha aí, destaque absoluto para ganho de peso do nascimento ao desmame e também é um sobreano. Genética consistente para desempenho, touro adaptado, DECA 1 para índice de desmama e índice final lá no Promebo. Sistema semi-extensivo é com esse macho homozigoto extraordinário EPV Espartano que hoje está aí para você na ação Touro do Dia. Então não perca a oportunidade. EPV Espartano é só até a meia-noite de hoje com desconto. Vou indo para o nosso primeiro intervalo comercial, mas antes te faço aquele convite de todos os dias. Vem participar ao vivo comigo do Bom Dia Produtor no 67998631001. Estou esperando sua mensagem. Dúvida, sugestão de pauta, quer mandar uma foto aí da sua propriedade, da sua criação? Manda nesse número de WhatsApp que você está vendo aí na tela que a gente vai exibir aqui no Bom Dia Produtor. Não esquece, hein? Nome completo e a cidade de onde você está falando. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco estou de volta com De Olho na Fazenda Nelore 1000, com oferta de matrizes e touros Nelore, para você aí de casa começar o dia fazendo bons negócios. Não sai daí. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor e começa agora o De Olho na Fazenda Nelore 1000. Segue até a próxima sexta-feira aqui no canal do Boi, o De Olho na Fazenda Nelore 1000, com apresentação aí de animais, matrizes e touros Nelore, realização da Central Leilões. Para falar sobre essa oportunidade para você aí de casa fazer bons negócios, vamos para Araçatuba, lá no Noroeste Paulista. Viviane Santos já vai chegando aqui na tela junto comigo. Viviane, muito bom dia para você. Tô vendo que você está agasalhada, o frio chegou por aí também? Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham. Chegou, viu? Chegou bem forte aqui, eu estou bem agasalhada. Mas, enfim, a gente vai esquentar agora falando um pouquinho do que vai ser ofertado, né, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nesse primeiro leilão Nelore 1000. E nada melhor do que a gente apresentar esse projeto Nelore 1000, né, para todo mundo conhecer, né, o que tem de especial nesses animais, o que tem de que vai agregar valor à sua propriedade, né? Eu até anotei algumas coisas aqui que o Rodrigo tem dado muito foco aqui para gente, que é musculatura, ganho de peso, rendimento de carcaça, né? Então é muita coisa boa que agrega aos animais
E quem se tornar parceiro, com certeza vai ter aí um ganho maior na sua propriedade. No nosso portal, sempre lembrando, centralleilões.com.br, você consegue já baixar o catálogo. Lá tem todas as informações, lá tem os vídeos dos animais para você conferir toda essa qualidade. E eu, como sempre, bem acompanhada, estou com o Rodrigo Alonso, titular aqui da Nelore 1000, que vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente, vai abrir nossos olhos para conhecer mais a fundo tudo isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhãzinha fria. Ontem nós já tivemos 3 inserções ao vivo aqui no canal. E confesso que no final do dia minha voz já estava dando umas pifadas aqui. Eu falei, vou maneirar, senão eu não chego até sexta-feira. Mas, Viviane, vamos lá, né? Eu não sei se todo mundo já me conhece, mas meu nome é Rodrigo, eu sou médico veterinário, formado aqui na Unesp de Araçatuba. Então, para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui na terrinha natal. Fiz mestrado pela Unesp aqui em Araçatuba também. E fiz doutorado pelo Departamento de Reprodução Animal da USP, em São Paulo. Então já tem aí 20 aninhos que nós estamos nessa trajetória de biotecnologias reprodutivas, biotecnologias genômicas, né? E, além disso, Viviane, uma oportunidade que eu tive muito grande na minha trajetória profissional foi participar da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, que é um congresso, né, muito antigo, que congrega praticamente todos os profissionais dessa área do país e de fora do país. E eu tive a oportunidade de participar da diretoria da SBTE por 6 gestões consecutivas, né? Então isso para mim foi um network muito grande, né, dentro da área científica, da área acadêmica. E hoje a gente consegue usar todo esse know-how, né, desenvolvido ao longo desses anos dentro do Nelore 1000. Então a gente costuma dizer que a pessoa que adquirir, né, um embrião Nelore 1000 ou um touro Nelore 1000, ele está levando para casa um pacote tecnológico, porque tem muita, mas muita ciência, muita inovação envolvida no desenvolvimento desse projeto que culmina nesses animais. Já são 18 anos já, né, desse projeto, e a gente sabe que teve toda uma história, teve toda uma trajetória, né, para chegar onde está agora, né? Como que o produtor pode levar o Nelore 1000 para a sua fazenda? Boa pergunta, Viviane. Às vezes o produtor que está nos assistindo, né, fala, mas isso não é para mim, isso é muito caro, ou a minha fazenda não está preparada para isso. E não é bem verdade, porque a gente entende que cada fazenda tem suas peculiaridades, tem suas limitações, mas, assim, basicamente, nós temos 3 formas de levar o Nelore 1000 para a fazenda de um parceiro. Então, assim, se o parceiro ele não tem estrutura de curral adequada, muitas vezes na região da fazenda do parceiro ele não consegue uma mão de obra especializada para poder implementar um programa de IATF, né, que é inseminação artificial em tempo fixo, ou para transferência de embriões. Nesse tipo de fazenda, o jeito mais acessível da gente conseguir levar o Nelore 1000 é justamente através de touros Nelore 1000 que vão trabalhar na monta natural, e vão estar transmitindo o gene da miostatina, né, o gene da dupla musculatura, para o plantel do parceiro. Então, essa é uma grande oportunidade para aqueles parceiros que trabalham com monta natural e que vão ter aí essa oportunidade de 50 reprodutores Nelore 1000, né, na sexta-feira, no nosso leilão, para levar para a fazenda. E, além disso, Viviane, a gente sabe que, mesmo com a IATF estar aumentando, né, o emprego, a utilização da IATF, ela vem aumentando a cada ano. No Brasil, aproximadamente 20% das matrizes são inseminadas. 80% da carne que a gente produz, vamos dizer assim, ela é advinda de monta natural. Mas tem um fator importante aí, né? Se a gente considerar
o número de matrizes que a gente tem no Brasil e a quantidade de touros melhoradores que são produzidos e ofertados anualmente, a gente consegue atender de 20% a 30% do mercado. Ou seja, os outros 70% de touros que são usados na grande maioria das fazendas são animais que não possuem nenhuma variação genética, são animais que não passaram por nenhum tipo de crivo, né, para a gente poder saber se aquele animal, de fato, vai estar agregando no rebanho ou não. Então a gente costuma dizer que é o famoso ponta de boiada, né, o cabeceira de boiada. Então, normalmente, o produtor, ele mesmo escolhe lá alguns indivíduos que, na opinião dele, são os melhores e acaba usando aqueles animais dentro da fazenda. Mas a gente não tem certeza disso. E o principal, Viviane, é o seguinte: a partir do momento que eu uso um animal que não agrega no meu plantel, ou muitas vezes que prejudica a evolução genética do meu rebanho, eu vou estar retendo as filhas daquele touro no meu plantel, que vão ficar na minha fazenda produzindo bezerros por 8, 10, 12, 15 anos. Então a gente costuma dizer que o reprodutor, a escolha de um reprodutor, ela é fundamental para o sucesso da fazenda. Então, para você que está nos ouvindo nessa manhã, e fica muitas vezes receoso, mas eu vou fazer um investimento, às vezes, de 20, 25 mil reais num reprodutor, sendo que eu posso usar aqui um animal do vizinho, um animal que está aqui mais perto de mim, um animal da própria fazenda. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que esse animal se paga. Afinal de contas, se a gente pensar que esse animal vai deixar por ano na minha fazenda na faixa de 30 bezerros, e eu colocar 7 anos desse animal trabalhando na fazenda, são 210 animais. Desses 210 animais, eu tenho pelo menos 110 fêmeas, que vão ser as minhas futuras novilhas de reposição. Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer de que vale a pena investir em reprodutores, seja Nelore 1000 ou sejam reprodutores de outras fazendas, mas que tenham essa avaliação genética e que vão contribuir no plantel. E a gente está vendo aí rodarem algumas imagens dos animais e a gente pode conferir aí toda essa qualidade, né? Eu quero reforçar que os telefones de contato estão aí na tela, 18 3622 4999 ou então 18 99637 2999 para você falar via WhatsApp. A Amanda está aqui com a gente, da equipe comercial, e se você tiver qualquer dúvida, é só mandar para ela, é só falar com ela que ela vai transferir aqui para a gente tirar todas as suas dúvidas e para a gente esclarecer o máximo possível para você entender o que você vai estar comprando na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, quando vai começar o grande leilão Nelore 1000. Vamos falar um pouquinho sobre transferência de embrião, pode ser? Eu queria saber como que o parceiro, o que ele precisa fazer para ter sucesso na transferência de embrião. Antes da gente falar do embrião, Fábio, roda pra gente os VTs do Wolverine, do Hulk, do Colossus, do Mito. Pode ir intercalando entre eles, que eu vou aproveitar a oportunidade, Viviane, para a gente falar um pouquinho de IATF, né? A gente já acabou de falar, né, sobre os touros, né, usados na monta natural. Mas a inseminação artificial em tempo fixo é uma tecnologia que vem crescendo constantemente no Brasil. Né? Para quem ainda não está familiarizado, né, com essa metodologia, eu não tenho o menor receio de dizer que fazendas de cria que ainda não fazem inseminação artificial estão perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente implementa a inseminação artificial na fazenda, a gente tem grandes vantagens. Então, assim, no caso do Nelore 1000 especificamente, a partir do momento que a gente decide implementar a inseminação artificial na fazenda, a gente tem a possibilidade de usar sêmen de touros Nelore 1000 que são homozigotos positivos e que, portanto, vão transmitir o gene da miostatina para 100% dos bezerros. E é óbvio, Viviane, que a gente seleciona sempre
os melhores animais para serem um doador de sêmen. Afinal de contas, né, olha só a proporção como ela é impressionante. Se eu levar um touro para minha fazenda na monta natural, esse animal vai ter potencial para acasalar de 30 a 50 matrizes por safra. Então eu vou estar produzindo aí de 30 a 50 bezerros daquele indivíduo dentro da minha fazenda. A partir do momento que eu seleciono um reprodutor para coleta de sêmen, o céu é o limite. Por quê? Porque eu posso produzir 200 mil doses de sêmen desse animal e produzir, sei lá, 100 mil bezerros desse animal. E eu estou sendo até conservador, porque a gente conhece touros aí que tem mais de 300 mil filhos produzidos através do sêmen. E isso a gente tem que ser muito responsável por multiplicar massivamente a genética de um animal como esse, porque ele pode agregar, mas se ele tiver algum problema, né, algum defeito, isso também eventualmente acontece quando a gente multiplica, né, a genética de um determinado reprodutor e depois passa a avaliar a progênie desses animais, a gente pode descobrir, por exemplo, que aquele indivíduo ele era negativo para a habilidade materna, por exemplo, né, que as filhas dele não são tão boas de produção de leite como se esperava. Então, a gente tem que ser muito responsável. Mas, via de regra, através da inseminação, a gente consegue levar uma genética ainda superior para a fazenda. Mas essa não é, a maior vantagem, na minha opinião. Na minha opinião, a maior vantagem do emprego da inseminação artificial é a gente conseguir diminuir intervalo entre partos. O que significa isso, né? Normalmente, uma matriz, quando ela pare, ela leva algum tempo para voltar a ciclar, ou seja, para voltar a dar cio. Então, se eu deixo aquela matriz que pariu hoje só na fazenda com touro, sem nenhuma estimulação hormonal, muitas vezes ela leva de 90 a 120 dias, ou seja, de 3 a 4 meses para retornar ao cio. A partir do momento que a gente emprega, né, a IATF, o que é a IATF, pessoal? Eu comecei a falar aí, para quem não conhece, a IATF nada mais é do que a utilização de protocolos hormonais, que são feitos nas matrizes, onde eu vou sincronizar o cio, eu vou sincronizar a ovulação daquelas matrizes, para que eu possa inseminar no mesmo dia um grande número de matrizes. Então, se uma vaca pariu hoje, via de regra, 30 dias após o parto, eu já posso iniciar um protocolo de sincronização. Então, eu consigo diminuir aproximadamente 3 meses na gestação daquela vaca. Se eu colocar isso ao longo do tempo daquela matriz na fazenda, ela deixa um bezerro a mais na fazenda. É muito dinheiro. Se a gente pôr isso na ponta do lápis, é muita coisa. Sem contar que a outra grande vantagem é que eu consigo sincronizar o nascimento dos bezerros na melhor época do ano. Então a gente consegue estabelecer uma estação de monta definida, onde eu começo a inseminação no início das águas e levo essa inseminação até o tempo mais adequado para a fazenda, né? Normalmente, fazendas que estão implementando a IATF tem uma estação de monta um pouco mais longa, mas o ideal é que ela vá sendo diminuída, né? A gente costuma recomendar que a estação de monta ela seja na faixa de 4 meses. Então, no Centro-Oeste, né, ela iniciaria em novembro e a gente inseminaria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Se eu fizer dessa maneira, eu vou ter bezerros nascendo na melhor época do ano, eu consigo dedicar a mão de obra da fazenda, né, colocar alguns peões, algumas pessoas responsáveis pela maternidade, pela identificação de bezerros. Então, assim, de forma geral, a gente incentiva muito que os nossos parceiros que trabalhem com cria implementem a inseminação artificial em tempo fixo nas fazendas, mas, obviamente, que também usem touros com uma genética que vá agregar no plantel no repasse. Chegou aqui, Rodrigo, uma pergunta. Nas F1 Nelore 1000 com Nelore padrão, tem que voltar Nelore padrão e depois pode voltar Nelore 1000? Boa pergunta, pessoal.
por que a gente recomenda que não seja usado o Nelore 1000 nas matrizes Nelore 1000? Então, como a gente já vem falando durante a semana, o gene da miostatina, ele pode estar no animal em heterozigosidade, que é quando o animal só tem uma cópia do gene, o outro cromossomo, né, ele é normal, então ele seria o azão, azinho. Ou o gene pode estar em homozigose, que é um animal que é o azão, azão, ele tem as duas cópias do gene da miostatina. Nesses 18 anos de trabalho, Viviane, nós já percebemos que os animais que são heterozigotos, eles não têm problema de parto, eles nascem tranquilamente nas fazendas. Agora, os animais que são homozigotos positivos, os bezerros homozigotos positivos, já nascem um pouco maiores. Então, a partir do momento que eu decidi fazer bezerros homozigotos positivos na minha fazenda, eu vou precisar ter um acompanhamento de maternidade muito mais próximo, eu vou precisar ter pessoas capacitadas para eventualmente auxiliar num parto. Então, e a gente conhece, a gente sabe da realidade da pecuária nacional, que a grande maioria das fazendas são um sistema mais extensivo, né? E que muitas vezes isso pode passar a ser um problema nas fazendas. Então, se eu tenho uma matriz Nelore 1000 que é heterozigota e eu usar um touro Nelore padrão naquela matriz, é impossível nascer bezerros homozigotos positivos. Então eu posso dormir tranquilo em casa, que eu sei que eu não vou ter problema de parto. Eu posso ficar tranquilo que eu sei que eu vou ter as vantagens do gene da miostatina sem ter os eventuais problemas desse gene quando ele está em homozigose. Então, principalmente nas novilhas heterozigotas, a gente recomenda que sejam usados touros Nelore padrão, preferencialmente com DEP negativa para peso ao nascimento. É o mesmo critério que a gente vem usando hoje para as precocinhas, né? Então, se eu vou inseminar uma novilha muito jovem, eu não posso usar naquela novilha um touro que tem uma DEP positiva para peso ao nascimento, touros que dão bezerros grandes, justamente para evitar ou para prevenir problemas de parto. Beleza, a partir do momento que eu tenho uma matriz Nelore 1000, que já é uma multípara, ela já pariu 2, 3 vezes, eu posso começar a usar Nelore 1000 nessa matriz, porque eu vou ter bezerros homozigotos positivos nascendo, mas eu já tenho agora uma vaca que já está com a sua idade, com a sua estrutura adulta. Mas mesmo assim, Viviane, a gente tem que ficar atento nesses nascimentos. Então essa recomendação que a gente dá de não usar o Nelore 1000 é muito mais uma precaução para o parceiro evitar problemas do que outra coisa. Agora, nós temos alguns parceiros, Viviane, que apesar da gente tá falando dos eventuais riscos, eles estão a fim de correr o risco. Então não tem problema nenhum. Se você está a fim de correr o risco e está a fim de usar o Nelore 1000 nas suas fêmeas Nelore 1000, não tem problema. Nós só estamos falando que precisa tomar um pouco de cuidado. É isso aí. Eu quero reforçar também que no nosso portal centralleilões.com.br você já pode ver os vídeos lá dos animais, né, que estarão no leilão de sexta-feira a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. Transmissão aqui pelo canal do Boi. É o primeiro leilão Nelore 1000 e parceiros multiplicadores. É isso, Rodrigo. Fala um pouquinho mais. Acho que a gente pode voltar agora para essa pergunta da transferência de embrião, pode ser? Então, o que o parceiro precisa saber para ter sucesso realmente na transferência de embriões? Viviane, como a gente já vem falando, tem 18 anos que nós estamos trabalhando no desenvolvimento do Nelore 1000. Depois de 18 anos, essa é a primeira vez que nós estamos ofertando, né, um lote de animais que passaram por um critério de avaliação genética em parceria com a Universidade Federal de Goiás. E por que isso? Porque a pecuária, né, é um projeto
muito longo. Desenvolver um trabalho de melhoramento genético, começando do zero, é uma coisa muito trabalhosa, muito longa, né? E o que dificulta muito isso é o grande intervalo de gerações. Então, assim, para eu poder produzir uma novilha, né, uma fêmea, e eu poder gerar indivíduos daquela matriz, eu tenho que esperar ela nascer, crescer, emprenhar, gestar e parir. São 3 anos. A partir do momento que nasceu uma fêmea daquela matriz, eu tenho que aguardar o mesmo processo para eu poder ir para a segunda geração. Então, assim, o avanço genético, ele é lento. Então, são 18 anos de trabalho para que hoje a gente possa ter animais como esses que estão passando no vídeo, que são doadoras de embrião Nelore 1000, que a gente já tem progênie avaliada, nós já sabemos o que essas matrizes vão produzir na fazenda dos nossos parceiros. Mas nós levamos muito tempo para chegar nisso. E o mais interessante é que isso não termina, né? Como a gente falou ontem, o progresso genético, né? O melhoramento genético, ele nunca para. Afinal de contas, o nosso objetivo como melhorista é sempre fazer com que o produto daquele acasalamento seja melhor do que os seus progenitores, do que os seus pais. Por isso que a gente trabalha sempre com acasalamentos dirigidos, definindo qual touro nós vamos acasalar com cada matriz, sempre visando a progênie, sempre visando o que vai nascer. E nessa etapa do projeto Nelore 1000, o nosso principal objetivo hoje é multiplicar essa genética nas fazendas dos nossos parceiros multiplicadores, mas não é só multiplicar, eu não quero só fazer esses animais nascerem na fazenda dos parceiros. Nós precisamos avaliar esses animais na fazenda dos parceiros e selecionar esses animais. E como que a gente faz isso? Não é tão complicado como parece. Tudo começa a partir de uma boa gestão do plantel. Então, assim, eu tenho fazendas, por exemplo, que fazem inseminação artificial, mas que as matrizes não são identificadas, elas não são numeradas. E eu brigo fortemente, bato em cima, eu falei, gente, o que custa numerar essas matrizes? Ou com uma numeração de marca-fogo, ou com brinco. Existem hoje metodologias muito simples para que a gente possa ter as matrizes do plantel identificadas. Porque a partir do momento que eu tenho as matrizes identificadas e eu faço uma inseminação artificial, ou eu defino, por exemplo, esse touro vai ficar com esse lote de matrizes, eu já consigo saber de qual touro que cada matriz emprenhou. Então, no caso da inseminação, é até mais fácil esse controle, porque a gente insemina um lote lá de 100 matrizes, por exemplo, 30 dias depois a gente faz ultrassom, diagnóstico de gestação por ultrassonografia, e daquelas 100 matrizes inseminadas eu já identifico, por exemplo, 55 que emprenharam da inseminação. Se eu sei com qual touro eu inseminei aquela matriz, obviamente que eu já sei quem é o pai daquele embrião que está dentro dela. Quando essa matriz parir, se eu colocar um brinquinho naquele bezerro com o número da mãe, e eu voltar na planilha de inseminação, eu sei exatamente que o bezerro 418, que é filho da vaca 418, é um filho do Wolverine da 1000. Então, se eu fizer só esse manejo de identificação de matriz e identificação de bezerro, eu já garanti a genealogia daquele bezerro que nasceu. Beleza, Viviane, quando chegar na desmama, e se eu tiver esse controle, a gente vai na fazenda e faz uma pesagem da desmama entre 7 e 8 meses, por exemplo. E vamos supor que na estação de monta da minha fazenda eu usei 5 touros. Desses 5 touros, eu usei 3 touros Nelore 1000 e 2 touros Nelore padrão. É tudo que a gente precisa para poder mostrar para o parceiro se valeu a pena usar o Nelore 1000 ou se não valeu a pena usar o Nelore 1000. Vou só contar um exemplo, né? Nós temos um parceiro ali em Firminópolis, né, próximo de Goiânia, que usou 3 touros Nelore 1000, usou o Wolverine da 1000, o Colossus e o Hulk, e usou também 2 touros, né, um Seipe, que é o Lítio AJ, que é um touro extremamente bem avaliado, com muitos filhos nascidos, e usou o 1713 da laçada.
e fez conforme manda o figurino. Todas as matrizes identificadas, identificou bezerros, e nós fomos na fazenda fazer avaliação de desmama. E eu confesso que o nosso desafio aí não era fácil, porque bater de frente com lítio AJ, bater de frente com 17,3 da laçada, não é mole, porque são touros que a gente sabe que tem uma produção fantástica. E, nesse caso específico, o Nelore 1000 conseguiu ter um melhor desempenho em peso desmama, por exemplo, né? Então, esse é o nosso desafio para cada parceiro. A gente quer que você use o Nelore 1000, mas que você avalie o Nelore 1000 dentro da sua fazenda, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, dentro aqui do Nelore 1000, saber onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, para que a gente possa tomar as providências. Então, assim, nós já falamos basicamente de duas formas de levar o Nelore 1000 para a fazenda dos parceiros. Touros na monta natural e IATF. E agora nós vamos para a tua pergunta sobre os embriões Nelore 1000. É isso aí, eu só quero reforçar os telefones de contato, vou pedir para colocarem aí na tela, porque quem tiver alguma dúvida já pode mandar para a gente tem respondido, desde ontem a gente adotou esse sistema, né? Estamos usando esse espaço para isso, para realmente tirar as dúvidas de todo mundo que está interessado aí nesse projeto Nelore 1000. Então tá aí, 18 3622 4999 ou então 18 99637 2999, que aí você fala com a gente até mais fácil via WhatsApp. A Amanda tá aqui para te atender e para passar essas dúvidas pra gente. Pode falar, Rodrigo. Vamos lá. Nessas duas estratégias que nós falamos anteriormente, tanto na monta natural quanto na IATF, o bezerro que vai nascer, ele vai carregar metade da carga genética do pai e metade da carga genética da mãe. E a gente sabe que toda fazenda tem cabeceira, meio e fundo. Então, se a gente separar um lote de 10 matrizes, nós vamos ter cabeceira, meio e fundo. Se eu separar 5, eu vou ter cabeceira, meio e fundo. E se eu separar 2, eu vou ter cabeceira e fundo. Então, toda fazenda tem essa variação. Então, a partir do momento que a gente usa, né, sêmen ou touro, metade da carga genética do bezerro vai ser da mãe. Então nós vamos realmente ter uma variação na qualidade genética dos bezerros de acordo com a qualidade genética das matrizes. Isso é fato. Entretanto, com a tecnologia de transferência de embrião, eu não tenho mais interferência agora da minha matriz. Por quê? Porque na transferência de embrião, a gente vai usar a matriz da fazenda do nosso parceiro apenas como receptora do embrião, que é a barriga de aluguel. Então, a partir do momento que a gente usa a tecnologia de transferência de embrião, eu não tenho mais o efeito genético daquela fêmea gestante. Por quê? Porque o embrião ele já vai ser produzido por uma doadora, extremamente bem avaliada, uma doadora com produção comprovada, acasalada com um touro, onde aquele bezerro que vai nascer vai carregar a genética da doadora e do touro. Então, aquela vaca da fazenda do parceiro, ela é uma mera participante do processo, ela não contribui com a genética do animal. E eu brinco, porque é o seguinte, Viviane, com essa tecnologia de transferência de embrião, e para quem não sabe, pessoal, o Brasil é líder mundial em produção de embriões in vitro. Hoje a gente vende tecnologia do Brasil para o país, para o mundo inteiro. As pessoas hoje vêm no Brasil perguntar, né, conhecer como é que a gente faz isso. Então, assim, eu falo isso com muita honra, né, porque a gente tem tanta coisa ruim no nosso país, mas nós também temos muita coisa boa, e essa é uma que a gente pode bater no peito e falar que a gente manda nessa área aí no mundo inteiro, tá? Então, hoje nós temos no país vários laboratórios de produção in vitro em diferentes regiões, o que facilita muito da gente conseguir propagar essa tecnologia. Só que, pessoal, não é tão fácil, tão simples assim. E eu vou falar agora um pouquinho de algumas lições de casa. Por quê? Porque a partir do momento que o parceiro decide usar a tecnologia de embriões, ele vai ter que prestar atenção
em algumas coisas na fazenda. Eu costumo dizer o seguinte, ó, a tecnologia de transferência de embrião é a forma mais eficiente de você conseguir mudar a chave da tua fazenda em uma geração, em um ano. Por quê? Se você comprar ou se você levar um pacote de embriões Nelore 1000 para a sua fazenda, você está ganhando pelo menos 18 anos. Porque você está levando para a sua fazenda o que nós levamos 18 anos para construir. Então você está levando o pacote pronto. Todo investimento, todo o CIOR, toda pesquisa, o tanto de pesquisador que já trabalhou com a gente nesse projeto, está nesse pacote de embrião. Então, assim, tempo é dinheiro, né? Então, assim, ganhar esse tempo na evolução genética da sua fazenda é uma coisa difícil até de calcular quanto vale isso. E nós estamos, pela primeira vez, Viviane, pela primeira vez, nós estamos disponibilizando essa genética para parceiros levarem para a fazenda sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum vínculo de contrato, né? Porque até então a gente só fazia projeto de transferência de embrião em sociedade, e agora nós estamos definitivamente democratizando o Nelore 1000 para o país inteiro, através desses pacotes de embrião. Mas é muito comum alguns parceiros entrarem em contato com a gente, perguntando, Rodrigo, eu queria fazer transferência de embrião Nelore 1000 aqui na fazenda. E aí a primeira pergunta que eu faço é, como é que é a sua estrutura de curral? Tem brecha de contenção? É coberto? Tem balança? Por que eu faço essa pergunta? Porque a partir do momento que a gente soltar o protocolo de sincronização das receptoras, tudo isso é sincronizado. Então eu soltei o protocolo de sincronização das receptoras hoje, por exemplo. Daqui 8 dias, esse lote tem que estar de novo no curral para fazer a retirada de implante. No dia seguinte, eu tenho que estar com uma equipe aspirando as doadoras. E no dia 17, 17 dias depois que eu soltei o protocolo, tem que ter um veterinário que vai fazer a transferência dos embriões na fazenda. Você imagina só, Viviane, se no dia da transferência de embrião, o curral não é coberto e está o maior pé d'água. Nós vamos ter que trabalhar na chuva, no meio de lama. E aí nós não vamos conseguir ter um sucesso, nós não vamos conseguir ter uma boa taxa de prenhez naquele projeto de transferência de embrião. Então o primeiro ponto, para quem está ouvindo a gente, que quer trabalhar com embrião, é ter uma estrutura mínima de curral que possibilite trabalhar com segurança, tanto para a mão de obra, para os peões, para os veterinários que vão estar envolvidos, e para os animais também. A gente não quer que nenhum animal se machuque nesse processo. Então, a estrutura de curral da fazenda é importante para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito e com bons resultados. Ô Rodrigo, e qualquer dificuldade que esse parceiro que adquirir, Nelore 1000, qualquer dificuldade que ele ter, ele vai poder contar com a assistência da Nelore 1000? Como é que vai funcionar isso daí? Viviane, isso depende muito de onde é a fazenda do parceiro. Então vamos falar também disso. Por quê? Porque na transferência de embrião, a logística ela é fundamental. Porque, como eu disse, tudo é cronometrado. Então a gente não pode nem atrasar, nem adiantar nada. Então, assim, se o parceiro que adquirir um pacote de embriões, a fazenda dele for num raio de aproximadamente 500 quilômetros da onde estão as doadoras, ou da onde está o laboratório de produção in vitro, nós temos a possibilidade de trabalhar com embriões a fresco. O que é esse embrião a fresco? É quando eu faço todo esse sistema, então eu protocolo as receptoras, aspiro as doadoras, produzo os embriões e os embriões saem direto do laboratório para dentro do útero da vaca. Só que eu tenho que ter uma logística para que esse embrião consiga chegar até a fazenda num prazo de até 24 horas. Então é impossível, por exemplo, eu montar uma logística onde as doadoras estão em Goiás e transferir esses embriões no Nordeste. É inviável. Ou transferir esses embriões em Rondônia. É inviável.
Agora, se a fazenda do parceiro, onde estão as receptoras, for em Goiás, for no Tocantins, for em São Paulo, for em Minas Gerais, a gente consegue montar a logística para trabalhar com embriões a fresco. Qual que é a vantagem de trabalhar com embrião a fresco? Normalmente, as taxas de prenhez, a taxa de concepção com embriões a fresco, variam de 40% a 60%. Então, no caso do parceiro que vai comprar um pacote de 10 embriões, a nossa garantia, nesse caso, é de 30% de prenhez. Então, já dando um spoiler aí, falando de como vai funcionar a venda desses pacotes, é da seguinte maneira. O parceiro vai comprar um pacote de 10 embriões, só que ele vai receber 13. Então, nós vamos mandar já no pacote 3 embriões a mais como garantia dos 30% de prenhez. Então, se esse parceiro transferir 30 embriões e conseguir fazer 50% de prenhez, ele vai conseguir fazer ali na faixa de 6 a 7 prenhezes desse pacote, que é um resultado fantástico. Ok, só que para conseguir trabalhar com embrião a fresco, tem que ter logística. Então, não dá para a gente garantir que isso vai poder ser feito em todas as fazendas. Se é uma fazenda mais distante, hoje nós já temos uma tecnologia que a gente chama de embrião DT. DT vem da sigla de inglês Direct Transfer. O que é feito, como que isso é feito? A gente aspira as doadoras, faz os acasalamentos dirigidos, produz esse embrião e esse embrião é congelado. E ele é congelado, Viviane, da mesma maneira que o sêmen, vamos dizer assim. Ele é congelado e ele é enviado para a fazenda do nosso parceiro num botijão de nitrogênio líquido, e lá na fazenda o parceiro vai armazenar esses embriões no nitrogênio líquido, exatamente como é armazenado as palhetas de sêmen. E esses embriões vão estar em posse do parceiro. O que esse parceiro vai precisar fazer agora? Primeira coisa, contratar um veterinário muito experiente. Por quê? Porque o sucesso de prenhez desses embriões vai depender agora desse veterinário que vai orientar o parceiro em várias etapas para que ele consiga ter sucesso. E eu vou falar agora um pouquinho de algumas coisas que são fundamentais que o parceiro saiba para que ele tenha sucesso nessa transferência de embrião. Bom, a primeira coisa, que é a mais importante de todas, é a preparação das receptoras. Por quê, né? O embrião, pessoal, a gente sabe da qualidade. Mesmo porque quando a gente produz um embrião de lote que vai ser congelado, o laboratório que faz esse serviço para a gente, e fica aqui meu abraço pro Matheus e pro João Carneiro da In Vitro Cerrado, que é o laboratório que a gente mais tem trabalhado nessa parte aí de embriões DT, lá de Goiânia. Eles são extremamente criteriosos para só congelar embriões de altíssima qualidade. Então, por que o embrião DT ele custa mais caro do que o embrião a fresco? Porque se eu produzir um lote lá de 100 embriões a fresco, daqueles 100 embriões, eu consigo aproveitar 80, por exemplo. Porque é um embrião que ele não passou pelo processo de congelamento. Daquele mesmo lote de embriões a fresco, de 100 embriões a fresco, quando eu vou congelar, eu só congelo 50. Então, 50 embriões a gente descarta, justamente para só ter embriões de altíssima qualidade. Então, a qualidade do embrião que vai ser enviado para o parceiro, nós não temos dúvida com relação a isso. Só que não basta eu ter um embrião de boa qualidade para poder gerar uma prenhez. Por quê? Porque a qualidade da receptora que vai receber aquele embrião, ela talvez seja muito mais importante do que a qualidade própria do embrião. Então, o que o parceiro tem que fazer para poder selecionar essas receptoras? Primeira coisa, manejo nutricional. Então, essas receptoras elas têm que estar sendo muito bem mineralizadas com pelo menos 30 dias antes da transferência. Então, a gente normalmente recomenda que o parceiro utilize um sal reprodução ou um sal com pelo menos 80% de fosfato,
para que essas receptoras estejam muito bem mineralizadas. Segunda coisa, receptora para emprenhar, tanto no embrião quanto na IATF, ela tem que estar em balanço energético positivo. Então, quando a gente avalia, né, o score corporal de uma receptora, a gente normalmente dá nota de 1 a 5. 1 é aquela magrela e 5 é aquela obesa. Nenhuma das duas presta. Nós não queremos nem a magrela nem a obesa. Então, score corporal de receptora, ela tem que estar variando entre 2,5 e 3,5. Ou seja, eu não preciso de uma receptora gorda, mas eu preciso de uma receptora que esteja ganhando peso. Então, qual que é a nossa recomendação? Fechei o lote de receptora, para soltar o protocolo, eu peso. No dia da transferência de embrião, eu peso de novo e ela tem que ter ganhado peso. Se eu trabalhar com um lote de receptora que está perdendo peso, o meu resultado de prenhez não vai ser bom. Maravilha! Manejo sanitário da receptora. Isso é outra coisa que eu bato muito forte em todo parceiro. Vacinação de doenças reprodutivas. Então a gente sabe que IBR, BVD e leptospirose são 3 doenças que impactam de forma extremamente negativa na fertilidade do plantel, seja na inseminação artificial ou na transferência de embrião. E eu não posso nem pensar em me dar o luxo, Viviane, de pegar um lote de receptora que, para economizar R$10 naquela receptora, eu transfiro o embrião nela, ela emprenha e aborta com 5, 6 meses. Então, para quem vai fazer transferência de embrião, é fundamental que esse manejo sanitário de doenças reprodutivas seja feito. E isso é muito simples, é fazer uma primeira vacinação antes de soltar o protocolo, 30 dias antes de soltar o protocolo, eu faço a primeira dose da vacina, e o dia que eu soltar o protocolo de transferência, eu faço a segunda dose. Essa receptora ela já entra no programa de transferência imunizada. Então, falei de mineralização, balanço energético positivo e manejo sanitário de doenças reprodutivas. Vamos lá, o que mais que é importante? O parceiro que normalmente me pergunta sobre embrião, eu costumo perguntar, você já faz IATF na fazenda? Você já faz inseminação artificial? Por quê? Porque o manejo de protocolo de receptoras é exatamente o mesmo manejo de IATF. Então a gente faz o D0, né, onde é feito lá o implante de progesterona, o benzoato estradiol, 8 dias depois faz a retirada de implante, tudo mais. E para esse manejo é fundamental que eu tenha uma equipe capacitada e comprometida com o trabalho. Então não pode ter atraso, não pode ter mistura de lote. Então é muito comum, às vezes a gente chega numa fazenda, a fazenda é muito ruim de cerca. Então a gente chega no dia e solta o protocolo de 50 receptoras, todas numeradas, todas bonitinhas. 8 dias depois, a gente volta na fazenda para fazer a retirada de implante. E daquelas 50 receptoras que tiveram implante, 5 não aparecem no curral. Mas cadê aquelas receptoras? Ah, não sei, pulou a cerca, foi pro vizinho, foi pro meio da mata. Então, parece que é brincadeira, mas não é. Isso acontece diariamente. É rotina isso acontecer em muitas das fazendas. Então, fica mais um aviso. Para você que pretende trabalhar com embrião, tem que ter um comprometimento tanto do proprietário quanto da equipe para poder fazer a coisa andar da forma adequada. Porque é muito ruim a gente chegar na fazenda, faz um trabalho de embrião, volta depois para fazer o diagnóstico de gestação e daquelas 20 receptoras que receberam embrião, 3 não aparecem no curral para fazer o diagnóstico de gestação. Então, esse é um outro cuidado que tem que ser tomado. Comprometimento, organização desse plantel e manutenção dessa gestão durante todo esse trabalho de transferência de embrião. Rodrigo, maravilha. Comprei o pacote de embrião Nilorimil, fiz tudo conforme manda o figurino, consegui um médico veterinário bem experiente
e tivemos um resultado fantástico. Tivemos aqui 40% de prenhez. Comprei 10 embriões, fizemos 4 prenhez, estou feliz da vida. Acabou meu trabalho? Não acabou, não. Não acabou, não. Por quê? Porque receptora prenha não é garantia de sucesso nenhum. Nós precisamos ter esse bezerro agora nascido e bem criado. Vou te dar um outro exemplo que já aconteceu comigo na prática. Fechamos uma parceria com uma fazenda, né, de transplante de embrião, fizemos todo o trabalho, as matrizes. Vamos lá. O parceiro estava com 20 novilhas engordando para matar. Novilhas meio sangue angus que ele estava engordando para matar. Então elas estavam fechadas num semi-confinamento. Então elas estavam comendo aproximadamente 3 quilos de ração por dia. Então elas estavam exatamente do jeito que a gente gosta, ganhando peso, conforme manda o figurino. Protocolamos aquelas 20 novilhas, fomos na fazenda, transferimos 20 embriões e fizemos 11 prenhezes. Resultado fantástico. Muito bom, ficamos muito satisfeitos. A partir do momento que nós fizemos o diagnóstico de gestação com 30 dias, o parceiro, sem perguntar para a gente o que tinha que ser feito, o que ele fez? Daquelas 20, as 11 que emprenhou, ele soltou para o pasto. E as outras 9 que ele ia matar, ele manteve no confinamento. Então ele fez uma mudança muito drástica de nutrição naquelas 11 prenhezes, que estavam semi-confinadas e que, do nada, ele tirou do confinamento e passou para um pasto ruim, sem suplementação, mineralização inadequada. Quando nós voltamos na fazenda para confirmar a gestação, com 60 dias, e fazer a sexagem fetal, das 11, 6 tinham reabsorvido. Então nós começamos feliz da vida e terminamos triste. Ou seja, pessoal, precisa ter a orientação de um médico veterinário experiente que vai poder explicar, recomendar, orientar cada passo do que tem que ser feito. Mais recentemente ainda, numa outra fazenda de Goiás, fizemos um trabalho de embrião e tal. Quando estava próximo do nascimento desses bezerros, nós fizemos uma visita na fazenda. Quando eu olhei o score corporal daquelas vacas, deu vontade de chorar. Então eu tinha vaca prenha de embrião que estava com score abaixo de 2. Então como é que eu vou conseguir fazer uma matriz parir bem um bezerro se ela não está tendo energia nem para ela direito? Então, pessoal, para quem vai trabalhar com embrião, tem que saber que o buraco é mais embaixo, tá? Então tem que ser caprichoso, tem que tomar cuidado, senão todo esse esforço, todo esse investimento que o parceiro vai fazer não vai dar retorno. E fica muito difícil, agora, respondendo a tua pergunta, a gente da Nelore Mil conseguir orientar presencialmente tudo isso nas fazendas. Então, assim, a nossa equipe não é tão grande, então a gente vai sim dar toda a assessoria para a fazenda, explicando como tem que ser feito, recomendando o que precisa ser feito, mas a gente recomenda fortemente que a fazenda tenha uma pessoa capacitada e que esteja cuidando da operação dentro da fazenda. E a gente, obviamente, que pode estar em contato com essa pessoa, trocando experiência, mas não dá para eu assumir o compromisso de estar dentro de cada fazenda que vai adquirir esses pacotes de embrião. Então, na venda de embrião, a nossa responsabilidade ela está limitada à aspiração das doadoras e à produção dos embriões. A parte de transferência dos embriões, protocolo de receptoras, diagnóstico de gestação, ela é a responsabilidade da fazenda. Dependendo de onde for a fazenda, a gente pode até indicar colegas que a gente confia, colegas que a gente já trabalha, mas dependendo de onde for a fazenda, às vezes a gente nem tem ninguém para indicar. Então, até é importante que o parceiro que tenha a intenção de adquirir esse pacote de embriões, ele já tenha em mente quem vai fazer esse serviço operacional na fazenda dele. Rodrigo, tem uma perguntinha aqui também, ó. Eu posso usar embrião em novilha?
Eu acho que a gente até já comentou sobre isso, né? Ótima pergunta. Vamos lá, ó. Normalmente, né, e nesses pacotes de embrião que nós vamos disponibilizar, a grande maioria dos acasalamentos, eles vão ser feitos de doadoras heterozigotas, azão-azinho, com touros Nelore 1000 homozigotos positivos. Por que isso? Porque a grande maioria dos parceiros que vão comprar esses pacotes de embrião, eles estão comprando justamente para terem bezerros homozigotos positivos nascendo nas fazendas. Como eu já disse anteriormente, os homozigotos positivos são justamente os que nascem maiores. Então, nós temos que tomar muito cuidado do tipo de receptora que eu vou usar. Via de regra, o que a gente recomenda? Se aquele embrião tem chance de ser homozigoto positivo, eu não transfiro em novilhas e não transfiro em vaca pequena. Qual que é a receptora perfeita para receber esses embriões? São receptoras grandes, para quê? Para ela poder ter maior facilidade de parto. Receptoras mansas. Por que mansa? Porque, eventualmente, eu vou precisar auxiliar um parto, eu vou precisar ajudar um bezerro a mamar. Então, se eu tenho uma receptora que é muito brava, que não deixa chegar perto, dificulta um pouco esse manejo. E receptoras boas de leite, com boa habilidade materna. Posso usar, bom, essas 3 características que eu falei, grande, mansa e boa de leite, via de regra, são matrizes cruzadas. Então eu posso usar aí vacas meio sangue Angus, posso usar vacas girolanda, vacas mais voltadas para leiteira. É o que a gente costuma gostar como receptora. Rodrigo, mas posso usar vacas Nelore também? Pode usar. Nós temos muitos parceiros hoje que transferem embriões Nelore 1000 na vacada Nelore. O que a gente costuma fazer? Eu pego um lote da fazenda, né, de 500 matrizes, por exemplo, a gente faz uma avaliação daquelas matrizes e a cabeceira do plantel, as melhores matrizes, né, com relação à caracterização racial e tudo mais que a gente avalia, a gente usa como inseminação. Por quê? Porque o bezerro daquela vaca vai carregar metade da genética dela. E o fundo daquele plantel, as piores matrizes com relação a racial, né, a desempenho, a gente usa como receptora de embrião. É óbvio, Viviane, que eu não vou selecionar o fundo de habilidade materna, ou vacas bravas, né? Então, assim, quando eu falo fundo, é o fundo com relação a racial, mas, obviamente, que tem que ser vacas férteis, vacas boas de leite, vacas que atendam esse critério que a gente acabou de dizer. E respondendo à pergunta do parceiro, posso usar novilha? Pode, se a gente fizer um acasalamento onde os bezerros que vão nascer sejam heterozigotos. Então a gente já tem feito muito isso, Viviane. Roda para mim, por gentileza, Fábio, o lote JSS 17. JSS 17. Eu vou dar um exemplo aqui de um outro parceiro, que é o Humberto Loureiro, do sítio Princípio de Potirendaba. O Humberto também já é um parceiro do Nelore 1000 há mais de 4 anos. E ele entrou em contato com a gente justamente para implementar a transferência de embrião. Esse animal que vocês estão vendo aí é um dos destaques do leilão. Ele é o JSS 17. Esse animal ele é filho direto do Renhusp. O Renhusp é um touro Nelore padrão consagrado nas avaliações genéticas. E a mãe desse garrote é uma doadora Nelore 1000 homozigota positiva. Então, nesse caso específico, o touro é azinho-azinho e a mãe é azão-azão. Então, esse bezerro é o quê? Azão-azinho, é um heterozigoto. Esse bezerro nasceu com 28 quilos de uma novilha. Então, quando o parceiro tem lote de novilhas para fazer transferência de embrião, a gente faz acasalamentos onde o bezerro que vai nascer seja um heterozigoto e não homozigoto positivo. Então, assim, dependendo do pacote de embriões, o parceiro precisa disponibilizar vacas para transferência e não novilhas. Muito bem, Rodrigo. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando. Você quer concluir alguma coisa aí?
Não, eu só queria, assim, eu tinha mais coisa para falar, né? No começo, né, Viviane, a gente estava até achando que ia faltar assunto, mas eu te falei, nós temos muita coisa para falar, mesmo porque são 18 anos de trabalho, então é até difícil resumir 18 anos nessas, acho que 10 horas que nós vamos ter. Então é muito assunto e, assim, modéstia à parte, né, pela nossa experiência de campo, pelo nosso background, eu acho que nós temos muita coisa para contribuir nas fazendas dos parceiros com a nossa experiência. Não só falando de Nelore Mil, mas tratando da reprodução e do melhoramento genético de forma geral. Então, assim, o recadinho que eu quero só finalizar essa manhã é que, se você quer acelerar o progresso genético da sua fazenda, se você quer transformar a lucratividade da sua fazenda, os embriões Nelore Mil é a chave para isso. E, assim, é uma oportunidade de ouro que nós estamos ofertando aí para quem quiser ser um novo núcleo de genética Nelore Mil e poder atender aí a região com a venda futura de touros, de matrizes, de embriões, junto com a gente. Obrigada, viu, Rodrigo, por todas essas informações. É isso, gente. Lembrando que esse espaço, né, a gente volta novamente a partir das 18 horas, horário de Brasília, para continuar esse bate-papo gostoso, né? Continuar falando desse projeto que agrega tanto valor aí para qualquer plantel. E, Vinícius, obrigada mais uma vez pelo espaço. Voltamos com você. Valeu, Viviane. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação de vocês. Estou esperando vocês aqui no Bom Dia Produtor amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia aqui no Bom Dia Produtor. O programa vai ficando por aqui, mas amanhã, 7h15, horário de Brasília, tô te esperando, viu? Um abraço, ótima terça-feira. Tchau, tchau.